Olá, turma. Professor Márcio aqui novamente com vocês agora na aula de número 98. Estamos trabalhando alguns conceitos da geometria espacial, mas vamos em frente. Já na aula de hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Mas antes disso, andei recebendo umas mensagens ali de professores da rede dizendo: professor, me ajuda, tem aluno meu que não está entrando no class, tem aluno meu que não está fazendo atividade, está perdendo o prazo. Me ajuda. Então eu estou aqui, em nome dos professores, cobrando vocês de uma maneira bem tranquila. Vocês precisam ser ativos, vocês precisam participar. É uma via de mão dupla. Nós aqui, vocês aí, nos integrando. Momento delicado, mas se a gente conseguir juntos aí trabalhar de uma maneira sintonizada, a gente vai ter sucesso. E para você que não tem acesso ao class, não esqueça de pegar a sua atividade lá na escola, preencher e levar depois para que o professor possa corrigir, te dar nota e frequência. Vamos à nossa aula de número 98, então. Primeiro, o que nós vimos na aula anterior? Área de superfície de prisma, focamos no paralelepípedo, falando do reto e do oblíquo. O que vamos ver hoje? Hoje a gente vai avançar um pouco mais. Como nós já vimos esse prisma, que é o paralelepípedo, vamos avançar um pouco em outros prismas. Então, primeiro lembrar da definição de prisma. Né? Definição de prisma, lembra lá? Ele tem base superior, base inferior, formado por polígonos, né? Faces laterais, paralelogramos. Lembram disso? Ótimo. Então nós temos alguns dos prismas que são mais comuns, mais cobrados. O triangular, ele tem a base composta por triângulos, quadrangular, base formada por quadrados, pentagonal, base formadas por pentágonos. Olha os polígonos aqui, gente. Sexto ano. Ainda tem o hexagonal, heptagonal, octagonal, né, que são bases formadas por polígonos regulares. Professor, só esses? Não. Não. Olha o conceito de prisma. Conceito do prisma, bases iguais, polígonos semelhantes, paralelos. Se ele tem 6 lados, se ele tem 10 lados, se ele tem 25 lados, ele também pode construir um prisma. Esses são os principais. Aqui, vocês já viram a aula passada, demonstração de alguns deles, então visualize. Aqui eu poderia ter um polígono, poderia ser um decágono, ele poderia ter 10 lados e ainda ser um prisma. Tudo bem? Já que nós vimos o prisma quadrangular e o cubo, hoje nós vamos focar, intensificar no triangular e no hexagonal. Triangular, base composta por triângulos, hexagonal, formado por bases compostas de hexágonos. Então, prisma triangular. Eis a sua construção aqui, o sólido geométrico espacial, né? Percebam as bases. Aqui é esse prisma planificado. Vocês têm muitas questões aí cobradas em Enem, vestibular, que parte da planificação do prisma. Então, prestem atenção nisso. E o prisma hexagonal, também aqui, o seu sólido geométrico demonstrado de maneira espacial, e aqui ele planificado. Percebam que sempre você na planificação vai ter aqui quadriláteros, retângulos, paralelogramos. Você vai ter aqui figuras que constroem a face do nosso prisma. Tá? Ele poderia ser mais curtinho. Aliás, me lembra uma caixa de bombom, né? Ele tem a base hexagonal e a caixa é curtinha, porque esse nosso prisma ele não precisa ter exatamente um comprimento ser extenso, ele poderia ser curto aqui, a face lateral ser curta. Né? Caixinha de bombom, lembrei, porque eu gosto muito de chocolate. Muito bem, lembrando aqui um pouquinho da área da superfície de um prisma. Em todo prisma, consideramos superfície lateral, ela é formada pelas faces laterais. Lembra lá na planificada? Quando a gente falou dos retângulos, então, aquela é a superfície lateral. A área lateral é a área da superfície lateral. Então, veja, quando a gente fala superfície, ela é formada por faces. Quando eu falo da área, eu estou falando da área que ela ocupa. Superfície total, ela é formada pelas faces laterais e pelas bases. Base inferior, base superior. A área total é a área da superfície total. O que é a área da superfície total? Seria somar
a área das faces laterais com a área das bases. Isso seria a área total. Isso aqui, a área da superfície de um prisma, é um conceito que serve para todos os prismas. Vamos em frente, então? Vamos entrar numa questãozinha aqui, já falando de um prisma de base triangular ou de um prisma triangular. Vamos lá, então. Questão. Qual a área total do prisma triangular da imagem a seguir? 12 metros quadrados, 24 metros quadrados, 180 metros quadrados, 204 metros quadrados ou 364 metros quadrados. A figura aqui, ela tem 10 centímetros na sua altura do prisma e aqui nós temos na base um triângulo que tem 5 por 5 por 8. Então nós temos aqui suas arestas de 5, 5 e 8. Eu vou dar uns minutinhos para vocês e volto com a correção dessa questão.
Conseguiram fazer o exercício, ou melhor, a questão, conseguiram resolver, chegaram a uma das alternativas. Gente, se você tem lá no seu caderno, lá no finzinho, marcado, como calcular a área de figuras planas, principalmente dessas que nós estamos falando aqui agora, fica muito mais fácil de você construir a resolução e, ao mesmo tempo, mais fácil de você se apropriar disso. Porque se você fizer isso de maneira repetitiva, vai chegar daqui a pouquinho e você vai lembrar tranquilamente das fórmulas que você usa para a construção dessas áreas. Você vai usar isso daqui para frente muitas vezes. Porque quando a gente falar de geometria espacial, você parte da plana para poder construir. Então faça isso, registre, não perca tempo. Essa é a maneira mais clara que você tem de estudar, é quando você tem à disposição todas as ferramentas. Vamos à resolução que você vai entender do que eu estou falando. Vamos ver a alternativa correta primeira. Qual a área total do prisma triangular da imagem? A área total é 204 metros quadrados. Vamos lá ver agora como o professor chegou à resolução. Muito bem. Para que a gente construa a área daquele nosso prisma de base triangular, nós vamos calcular primeiro a área da base. Para isso é necessário saber a altura do triângulo, que é a base desse prisma. Como é um triângulo isósceles, lembra lá que eu falei das medidas dele, 5, 5 e 8? A altura dele divide, a altura dessa base é dividido em dois segmentos com medidas iguais. Se a base tem 8 e eu dividir lá ao meio, eu vou ter aqui dois triângulos retângulos de base 4 centímetros. Percebam, nós pegamos a base, trouxemos para cá numa figura plana para calcular a área dela, para depois construir a área do prisma. Você vai sempre ter que fazer isso. Então aqui, como ele é isósceles, eu divido ele ao meio, tenho dois triângulos retângulos. E aí como é que eu calculo essa área, ou cada uma das áreas? Aqui nós temos, aqui a gente utilizou aqui a incógnita x para a gente construir o nosso resultado final. Então primeiro eu vou calcular aqui, usando Pitágoras, eu vou conseguir construir a altura da base. Então a altura da base aqui, esse nosso triângulo isósceles vai ter como altura 3 centímetros. O que eu usei aqui, gente? Teorema de Pitágoras. Então eu consegui a altura do triângulo. Ótimo, beleza. A altura dele que divide ele ao meio. O que eu faço agora? Então, a área da base, portanto, será base vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula da área do triângulo. Então, a área da base é 8 vezes 3, 24, dividido por 2, 12. Então, nós temos uma área de base de 12 centímetros quadrados. Quantas bases tem o prisma? Uma base inferior e uma base superior. Logo, ele tem duas bases. Então, a área total da base é 2 vezes 12, que é 24 centímetros quadrados. Muito bem, chegamos na área da base. Agora, nós vamos ter que saber da superfície lateral, essa área, para poder somar. Então, lá, calculando aqui a área lateral. Existem 3 faces laterais. É um prisma triangular. A altura de todas elas é igual a 10 centímetros. Já está definido na figura. Já a base de uma delas mede 8 e as duas delas medem 5. Lembram que o triângulo tem uma face de 8 e duas de 5? Lembram disso? Então agora vamos lá. Vamos calcular das 3 faces. Face 1, aquela de 8 centímetros. 8 centímetros vezes 10 na altura, 80 centímetros quadrados. Essa é a área da face 1. Da face 2, 5 centímetros vezes 10, que é a altura, 50 centímetros quadrados. Da face 3, ela é igual à face 2. São duas arestas de 5 centímetros. Logo, a área da face será, a área das faces será 50 mais 50 mais 80, 180 centímetros quadrados. Eu tenho 24 centímetros quadrados da área da base e 180 das áreas das faces. Logo, 204 centímetros quadrados é o total, a alternativa D. Conseguiram chegar, né? Com certeza. Vamos a mais uma questão. Quantos centímetros quadrados de papel adesivo são gastos para cobrir a superfície total de uma peça sextavada
cuja forma e medidas estão na figura abaixo. Olha aqui, essa peça sextavada é um prisma, ele tem 4 milímetros aqui na aresta, o tamanho do lado desse polígono, desse hexágono, e 18 centímetros, né, que seria a altura do nosso prisma, apesar dele estar na posição horizontal. Muito bem. Nessa aqui não terão alternativas para vocês. Vocês vão ter que construir e trazer a resposta para mim. A gente corrige em instantes, eu aguardo vocês.
Novamente comigo, gente. Conseguiram resolver? Acredito que sim. Esse não. Tem um aqui parece pegadinha, mas não é. São exercícios desse tipo que vocês vão trabalhar. Então, aqui foi pedido quantos centímetros quadrados de papel adesivo eu vou utilizar para encapar. Percebam que as unidades aqui, ela tem 4 milímetros nessa aresta do polígono e dos 8 centímetros na altura, né? Então, como resposta, depois a gente vê a resolução. São necessários, ou é necessário, um total de 44,04 centímetros quadrados de papel adesivo. Então, 44,04 centímetros quadrados seria a resposta de área que a gente necessitaria de papel adesivo. Vamos ver como o professor chegou lá? Resolução. Primeiro, você notar que a peça pode ser dividido, né? 2 hexágonos de lados iguais, figura plana, lembra que eu falei? A gente primeiro faz a área da figura plana para depois juntar? Aqui também é a mesma coisa. Faz a área da base, vai usar 2 vezes a área da base, porque base superior e inferior. Aí você vai fazer a área da face lateral e de toda a superfície somando as faces laterais. Lembrar que é um hexágono, então ela está composta por 6 faces. Nesse caso, pelo formato, são 6 retângulos, né? Então, vamos lá. Começando pela área do hexágono. Professora, eu não lembro dessa fórmula do cálculo da área do hexágono. E aí é que eu repito, você tem que ter isso ali no seu caderno por enquanto para poder lembrar. Você pode deduzir até a fórmula, mas é importante que você tenha isso, um recurso rápido, porque lá no Enem você tem pouco tempo para resolver a questão. Você tem que se dedicar à interpretação e à resolução. As ferramentas que você vai usar têm que estar muito claras para você. Ela tem que estar fácil ali na sua cabeça para você buscar. Pega a ferramenta certa que não tem erro. Então, a área do hexágono ela é composta por 3 vezes a aresta ou lado desse hexágono ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Então, o que entra aqui no lugar do x, na verdade, é o tamanhozinho da aresta. Lembrando, então, que a aresta do nosso prisma lá, a aresta que divide o retângulo com o hexágono, ou o lado do hexágono, né, que aqui é o lado do hexágono, é de... Que tamanho que é mesmo, gente? Só lembrar aqui, 4 milímetros. Opa! 4 milímetros. Então, nós estamos usando aqui uma dedução já transformando para centímetros, porque se você tem a unidade em centímetros da altura, ou você vai transformar a sua altura em milímetros e a sua aresta lá do lado do hexágono em centímetros também, ou os dois em milímetros. Nós transformamos em centímetros os 4 milímetros, 0,4 ao quadrado. Se você fizer 3 vezes 0,4 ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 2, você vai chegar à área do hexágono em 0,42 centímetros quadrados. Essa é a área de uma das bases. A área do retângulo, lembram que são 6? Ele tem a base de 4 milímetros vezes 18 centímetros na altura. 4 milímetros transformado em centímetros, 0,4 vezes 18, 7,2 centímetros quadrados. Então, nós temos 2 bases de 42 centímetros quadrados e 6 faces laterais de 7,2 centímetros quadrados. Logo, a somatória delas dá 44,04 centímetros quadrados de área total. Mais uma questão para a gente aqui, gente. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura aqui apresentada. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada aqui. Olha a estrutura de sustentação. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Esse aqui é a temática dessa rede hoteleira. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2 é, a pergunta é, a forma geométrica da superfície representada nessa figura é um tetraedro, é
Uma pirâmide retangular é um tronco de pirâmide retangular, é um prisma quadrangular reto ou um prisma triangular reto. Eu vou dar uns minutinhos para vocês e volto em instantes para corrigir.
Conseguiram resolver? Aproveitar esse exercício, aliás, esse exercício aqui, Enem, tá, gente? A gente está procurando colocar para vocês o máximo possível de exercícios do Enem e de universidades com vestibular separado do Enem. Mas a gente está procurando focar nisso. Aqui é importante vocês perceberem que nem sempre o que você está trabalhando para resolver um exercício está relacionado ao cálculo, está relacionado a um aspecto algébrico. Muitas vezes está relacionado a conceito, interpretação, exercício de memória, conhecimentos gerais de definição do conteúdo. Olha esse aqui, por exemplo. A pergunta, ela não é quanto se ocupa de área. A pergunta é, qual é a forma geométrica representada aqui nessa figura? Bom, a forma geométrica é um prisma triangular reto. Vamos ver por quê? Olha, se você girar essa estrutura da cabana, você vai ter, percebam, aqui o prisma está na horizontal, você coloca ele na vertical. Você vai ter base triangular unida por retângulos. Então você vai ter aqui um prisma de base retangular. E ele não está inclinado, ele é reto, ele não tem inclinação. Então você precisou aqui lembrar conceitos lá atrás. Né? Como é que chama o indivíduo que tem como base o triângulo? Prisma triangular. Você precisa saber nomenclatura também. Então nem sempre você depende exclusivamente de cálculos. Entendido? Então tá ótimo, gente. O que a gente viu na aula de hoje? A gente trabalhou um pouquinho mais de prismas. Especificamente, trabalhamos com alguns prismas de base triangular e hexagonal. O que vamos ver na próxima aula? Na próxima aula, nós ainda vamos nos aprofundar na área de um prisma. Vamos ver alguns outros modelos de prisma. Então, ficamos por aqui hoje e aguardo vocês na próxima aula.